Gente, estamos aqui com a Gisele Lima Verde, a nossa convidada de hoje, para um bate-papo, para a gente conversar e entender um pouco mais sobre o tártaro, na verdade. O que é exatamente o tártaro e como é que ele se forma nos nossos dentes, para a gente entender melhor, não é verdade? Seja bem-vinda, tá? Bom dia, Vanusa. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e ajudar a população esclarecendo, né, essas informações. Com certeza, a gente fica extremamente feliz toda vez que a gente traz os nossos profissionais para cá e a gente percebe que as pessoas não ficam seguindo só as dicas de rede social, muitas vezes até de pessoas que nem profissionais são, nem especialistas. É muito arriscado, né, seguir conselhos errados, orientações erradas. E a gente tem percebido, Gisele, que as pessoas estão mais atentas. Tem muita gente assistindo não só o nosso programa, mas outros programas e entendendo que especialista é especialista. Nem todas as dicas que você recebe são importantes e necessárias para você. E aí a gente começa logo falando justamente, exatamente entendendo como é que é esse tártaro e como é que ele realmente acontece em nossos dentes. Bom, o tártaro, ele nada mais é do que um endurecimento da placa, que é aquele acúmulozinho de sujeira que vai ficando no dia a dia quando a gente não higieniza direito, não escova direito. Então, começa formando um biofilme, que a gente chama uma película branquinha grudada nos dentes, e com o passar do tempo, quando ela não é removida, ela vira o que nós conhecemos como tártaro, né, que já é quando ela endurece e aí não sai mais com a escovação. Aí a gente chama atenção para duas situações. Falar um pouquinho sobre a placa bacteriana e falar sobre o tártaro. O tártaro, ele acontece com todo mundo? É normal de acontecer? Ele pode acontecer. A gente diz que é normal porque ele aparece quando a gente comete alguma falha na higienização. Então, qualquer um da gente, por exemplo, está viajando, ou passa um dia no trabalho que esquece, ou não tem tempo para higienizar após o almoço. Então, aquilo ali, se você passar 2, 3 dias, né, com essa rotina de não higienizar todas as vezes, você já pode começar ali a acumular um pouquinho. Né? Então, é comum acontecer, sim. Muito bom. E aí a gente queria entender a diferença entre placa bacteriana e o tártaro. Você já explicou mais ou menos como é que funciona. Tem que existir um cuidado para que ele não fique endurecido, né? Isso. A placa é o início do tártaro. A placa é quando a gente não vai escovando e vai formando aquela película aderida na superfície do dente. Vai ficando dura. Aí com o tempo vai acumulando mais resto de alimento, as bactérias, né, começam a aderir lá. E aí, que a gente está vendo ali nas imagens, e aí é que vai com o tempo endurecendo e forma o que a gente conhece como tártaro. Doutora, você imagina que as pessoas, muitas vezes, quando elas formam esse tártaro, elas provavelmente também podem não estar sabendo fazer essa escovação? Na maioria das vezes ela vezes. diz, mas eu escovo direitinho, eu escovo de manhã, eu escovo depois que eu me alimento de um almoço e eu escovo antes de eu dormir. Mas eu não sei por que cria essa placa, não sei por que está criando esse tártaro. Às vezes, o não saber escovar vai influenciar? Com certeza, porque não é só a quantidade de vezes que a gente escova, mas a técnica correto, né? Então, os movimentos corretos feito com calma também, que não adianta escovar, mas escovar de forma muito rápida. Então, tem que realizar os movimentos da forma correta, como também é indispensável o uso do fio dental, porque por mais que seja uma escovação bem realizada, a escova não vai conseguir tirar aquela sujeirinha que está íntima ali entre os dentes. Só o fio dental mesmo é que consegue. Né? E ainda vem mais o complemento dos bochechos, né? Dos enxaguatórios. Então, só quando a gente realiza essas 3 coisas, né? Utilizando essas 3 técnicas de forma calma, com a técnica correta, é que a gente realmente consegue prevenir a formação do tártaro. Você falou em 3 situações importantíssimas. O cuidado que a pessoa tem que ter com a forma correta de fazer a escovação, que não é de qualquer jeito, é tendo realmente uma certa paciência para você escovar ali com carinho, até para que você não venha machucar essa gengiva, né? Sim. Tem a questão do fio dental, que muitas pessoas acabam achando que passando o fio dental vão estar machucando, e na verdade não é isso. E tem a questão também que a doutora falou, foi a escovação, o fio enxaguatório. As pessoas têm muito medo de estarem usando enxaguatórios errados. Por exemplo, hoje a gente sabe que o mercado tem 1001 marcas para oferecer.
E aí muitas pessoas acabam não sabendo direito se estão usando os produtos corretos. Isso também vai influenciar? Com certeza. Por exemplo, a gente tem enxaguatórios que são mais indicados quando a pessoa já está com um processo inflamatório. Se geralmente eles contêm álcool. O que no dia a dia, para a gente que não tem nenhum problema, não é interessante, porque aquele álcool vai o quê? Ressecar a mucosa da cavidade oral. Então a gente tem que pegar aqueles enxaguatórios mais básicos, o Colgate Plax, aquele basiquinho mesmo que vem só com flu, né? Que tem até no supermercado. Geralmente esses outros é mais em farmácias. Muitas pessoas acabam fazendo a retirada do tártaro, principalmente quando ele está endurecido, por conta própria. E aí a gente chama atenção, porque com a escovação, se ele já está endurecido, não vai sair. E aí, se a pessoa também mexe de forma errada, ela pode trazer danos para esse dente também, né? Pode, porque aí a gente pode o quê? Desgastar a superfície dentária e ficar com sensibilidade. Então, o correto, quando você verificar essa formação, é procurar o seu dentista de imediato, que ele vai realizar procedimentos próprios para remover o tártaro, que a gente chama de raspagem. Estamos olhando aqui alguns dentes que estão sendo mostrados, e aí essa questão do tártaro, ele não fica somente ao redor do dente, ele fica no dente por inteiro? Pode acumular, sim, também. Em níveis mais graves, de realmente a pessoa que está bem deficiente na escovação, como pessoas que estão acamadas, né, em hospitais, a gente vê essa formação por cima da estrutura dentária mesmo, na face oclusal do dente. O tártaro e a gengivite tem alguma relação? Sim, porque a gengivite nada mais é do que a inflamação do tecido ali ao redor. Então, se eu tenho aquele tártaro ali, ele é uma substância, algo que não existia e está ali grudado ao dente. Então, aquilo ali vai causando a inflamação. O que é perigoso, porque a gente não removendo, essa inflamação vai só progredir e pode levar até a perda da estrutura dentária. Vamos falar das lentes dentárias. Nem todo mundo que está com lente dentária ou que esteja bonita para os olhos dos outros realmente está tão bem aquela lente lá. As pessoas também, elas têm alguma diferença na hora de você escovar um dente com ou sem lente? No requisito dos tártaros? Não. O que a gente vai, a escovação, a técnica de higiene é a mesma. Sim. O que tem que realmente prestar atenção, como essa lente foi confeccionada. Né? Então tem que procurar realmente um profissional habilitado para instalar essas lentes. Porque o que a gente verifica muito? Né? Que pela essa má instalação vai realmente acumulando aquele biofilme, a placa bacteriana entre a lente e o dente, e aí que vai não só causar o tártaro, mas a cárie. Então, a técnica de higiene não muda. O que vai mudar realmente, a gente tem que prestar atenção é na lente de contato. Quais são os tipos de doenças que podem afetar esse dente e trazer danos para outras partes do corpo, como, por exemplo, o coração? As pessoas têm muito medo de dentes que acabam inflamando, que acabam trazendo problemas para ele, ao ponto de mexer com outros órgãos. Sim, isso pode acontecer, né? Qualquer bactéria que está na cavidade oral, ela pode cair na nossa corrente sanguínea e atingir o corpo inteiro, porque a nossa boca é um dos locais mais vascularizados do nosso corpo. Então, ela pode parar no cérebro, ela pode parar no coração e causar o que a gente conhece como endocardite bacteriana. Ela pode chegar nos pulmões através da corrente sanguínea e causa uma pneumonia muito difícil de se tratar, que a gente observa muito em pacientes hospitalizados, que é a pneumonia nasocomial, como também, por exemplo, em gestantes, pode até causar o aborto e o parto prematuro. Olha só, né? Muitas pessoas não têm nem noção. Não. A questão do tártaro, por exemplo, tem como a gente olhar e automaticamente já identificar ao ponto de buscar um profissional? Ou não, muitas vezes não é tão visível? Não, ele já se torna visível. A gente já começa a verificar aquela massinha branca aderida na estrutura dentária e que às vezes ela pode ficar um pouco amarelada. E até o fato da gente passar a língua aqui na superfície dos dentes, a gente já sente um áspero, a gente já sente um acúmulozinho. Então, a gente consegue perceber. Como é que a gente fala sobre esse tratamento, esse cuidado com as nossas crianças? Elas também podem estar com esses tártarozinhos ali? Sim, criança também pode ter um pouquinho. É menos comum, né? Mas elas também pode ter. Porque tem alguns outros fatores, além da higienização, que também favorecem o acúmulo de tártaro. Quando a gente fala nessa limpeza, também há uma necessidade de você saber se esse profissional realmente ele sabe fazer. É porque às vezes a gente vê profissionais e tem profissionais que realmente levam a sério, mas tem outros que de uma certa forma não vão fazer esse trabalho realmente tão direitinho assim.
tem que observar isso também, como esse profissional está fazendo essa retirada desse tártaro? Com certeza, assim, esse é um procedimento assim, que de início ele não é considerado tão complexo. Então, qualquer clínico geral, ele consegue fazer essa remoção com competência. Mas se já tiver uma situação um pouco mais agravada, com um processo inflamatório, o ideal é que você procure especialista nessa área, que nós chamamos de periodontista. Fiz essa limpeza hoje com um profissional. De quanto em quanto tempo é interessante que eu busque? O ideal é procurar o dentista a cada 6 meses. Olha, a cada 6 meses, viu? No máximo 1 ano, dependendo da situação. Porque se você já tem esse problema de tártaro, ou você muda comportamentos e atitudes, né? Para que isso não venha acontecer mais vezes, mas pode acontecer de se repetir mais vezes. E quem já tem esse problema tem que ter um acompanhamento mais perto e reduzir essas visitas ao dentista. Né? Agora nós vamos falar dessas receitinhas caseiras, milagrosas. Agora a gente vai para as redes sociais. Como alertar as pessoas? É um perigo, né? Porque além de disseminar informação, a internet também dissemina muita fake news. Né? Então, e a maioria dessas receitas causa o desgaste da estrutura dentária, podem queimar a gengiva, é um perigo realmente. Bom, existem pessoas que, por exemplo, estão fazendo toda a higiene direitinha, estão cuidando dos seus dentes, só que vira e mexe, elas têm tártaro. Tem pessoas que têm mais do que outras ou não? É só a questão da higiene, é só a questão do cuidado ali na escovação? Não, tem fatores que influenciam sim. Por exemplo, eu falei das crianças, né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente tem uma redução do fluxo salivar, da quantidade de saliva. E a saliva, ela serve exatamente para ajudar a gente a fazer essa limpeza, dentre outras coisas. Então, também tem medicamentos que eles reduzem o fluxo salivar, como os ansiolíticos. Tem alguns remédios também para o controle da hipertensão que também podem favorecer esse acúmulo. Tem algumas doenças, por exemplo, nos últimos tempos a gente tem ouvido falar muito de problema na tireoide. Isso pode afetar? Só quando a gente verifica mais essa mudança na redução do fluxo e na composição mesmo da saliva. Muito bom a gente falar sobre isso, porque a gente ouve algumas pessoas falarem, olha, eu tenho muitas quebras de dente, às vezes acontece de quebrar uma parte do meu dente, então é interessante a gente falar sobre isso para saber, porque às vezes as pessoas dizem, não, deve ser porque eu estou com um problema ali, da tireoide, com os meus hormônios, então é importante a gente tirar, se for um mito, Sim. que as pessoas não levem tanto a sério dessa forma, mas que levem a sério realmente os cuidados com os dentes. Da mesma forma que temos os mitos de que a gravidez estraga os dentes, não é a gravidez em si, né? Como antibiótico deixou frágil, também é outro mito. Outro mito, Isso, uma vida inteira. Né? Desde quando você era pequenininho que você ouvia falar, olha, porque durante toda a minha infância eu tomei muito antibiótico. Mas qual é o problema dos antibióticos infantis? São líquidos e eles contêm açúcar. Então juntava o açúcar na cavidade oral com os cuidados. Pronto, está explicado então. Eu quero agradecer pela sua presença. Se faltou alguma informação, quero que você fique à vontade. Obrigada, Danusa, pela oportunidade de estar aqui hoje. Eu acho que a gente conversou bem, né, gente, sobre a importância, né, da correta higienização e procurar o seu dentista caso você detecte alguma alteração, gente. Obrigada. Muito bom. O Instagram já está na telinha, mas se você quiser reforçar, fique à vontade. Tá. E o meu Instagram, para quem precisar de mais informações, um atendimento, também estou à disposição. É só procurar por Gisele Lima Verde. Muito obrigada, tá, Gisele? Seja sempre